Turma que acompanha o canal, vamos começar mais uma aula, dando continuidade, agora após Enem. Então agora vamos continuar as aulas como era normalmente. Então aí hoje eu vou trabalhar a aula número 31 de Química do canal. E esta aula tem como tema íons. Então a pergunta fica, o que são íons? Para você entender o que são íons, você tem que lembrar da regrinha do octeto. Então, o átomo, ele apresenta 8 elétrons na camada de valência quando ele atinge a estabilidade. Ou pode ser 2, se tratando de algumas exceções, exemplo, o hidrogênio e o hélio. Então, para o átomo ser estável, ele tem que ter 8 elétrons. E boa parte dos átomos que estão no nosso dia a dia, eles não contemplam 8 elétrons na camada de valência. A camada de valência, para quem não sabe, é a última camada do átomo. Então, para você entender agora, que você sabe que a gente tem que trabalhar aí com base em 8 elétrons na camada de valência, vamos lá. Aqui tem representação do átomo de sódio. O sódio, ele tem símbolo Na, provém do latim. Na em latim significa nátrio e nada mais é do que o elemento químico sódio. Por isso que o símbolo dele é Na, porque nátrio, as iniciais é Na. Aí eu tenho a representação do átomo de sódio, aí o átomo neutro, então ele tem número atômico 11, se ele tem número atômico 11, significa que ele tem 11 prótons. Se ele é neutro, então ele tem que ter 11 elétrons. Se você pegar o número de massa, menos o número de prótons, você tem 12 nêutrons. Então o átomo de sódio no estado neutro, ele tem 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. Realizando a distribuição eletrônica, como a gente já fez em aulas anteriores, ficará 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Fazendo a contagem, 2 com 2 dá 4, com mais 6 dá 10, com mais 1 dá 11. Então o átomo de sódio ele tem um elétron no orbital s da terceira camada. Terceira camada, que é a camada de valência, que é a última camada. Já na segunda camada, ele tem 2 elétrons no orbital s e 6 elétrons no orbital do tipo p. Lembre-se que existem 3 tipos de orbitais do tipo p: p no x, p no y e p no z. Já ele apresenta 2 elétrons no orbital s da primeira camada. Então, olhando aqui na última camada, não tem 8 elétrons, então não está obedecendo aí a regra do octeto. Para ele ter 8 elétrons, seria viável para ele ficar com a segunda camada, porque 2 com 6 dá 8. Então isso vai fazer com que o sódio se transforme em um íon. Ele vai perder esse elétron aqui. Quando ele se transforma em um íon, esse íon, o fato dele perder elétron, vai deixar ele positivo. Por que ele vai ficar positivo? Porque ele tinha 11 prótons e 11 elétrons. Agora, como ele vai perder um elétron, que é esse elétron que está na camada de valência, ele só vai ficar com 10 elétrons. Então ele vai ficar com excesso de prótons. Então significa que essa carga positiva tem que aparecer. Então a distribuição agora vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Ele está com 10 elétrons e está com 8 aí na camada de valência. Então agora ele está obedecendo a regra do octeto, só que ele transformou no íon. E o íon, quando ele é positivo, ele é chamado de cátion. E isso acontece também nos negativos. O Cl, que é o cloro, ele tem número atômico 17, massa 35. Então ele tem 17 prótons, 17 elétrons, 18 nêutrons. Fazendo a distribuição vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Veja que o átomo de cloro, ele tem 2 com 5, dá 7 elétrons na camada de valência. Não tem 8. E a regra do octeto pede para ter 8. Então, o que é mais fácil para o cloro aqui? Ganhar 1 ou perder o 7? É ganhar 1 para completar 8. Então, o que ele faz? Ele ganha um elétron. No que ele ganha um elétron, então ele vai ficar 17 prótons e 18 elétrons, porque ele tinha 17.
e 18 nêutrons, que é 35 menos 17 dá 18. Então o número de nêutrons não muda, o de próton não muda, mas o elétron mudou, aumentou 1. Esse elétron que está mais tem que aparecer aqui. Um negativo, porque o elétron é negativo e o próton é positivo. E o nêutron não apresenta carga, por isso que é chamado de nêutron. Ele não é nem positivo nem negativo. Então, agora fazendo a distribuição, depois que ele ganhou esse elétron, e está com 8 elétrons na camada de valência, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí ele é um íon negativo, então ele é um ânion. E a junção de um cátion e um ânion, você vai formar um componente químico, nesse caso aí o sal de cozinha, que é o famoso cloreto de sódio. Porque um positivo com um negativo dá certinho. Chamada ligação iônica, que provém de íons. E no seu dia a dia você vai encontrar a representação do íon de várias maneiras. Pode ser Cl1 negativo, Cl só com o sinal negativo ou Cl-1. É tudo a mesma coisa. Já no sódio pode ser Na1 positivo, Na positivo só, ou Na mais 1. É a mesma coisa. Se você pegar livros de química, você vai encontrar Ca2+, ferro 3+, cobre 1+, O2-, N3-, né, flúor 1- e assim vai. Esse 1 aqui é para estar em cima, coloquei embaixo. Então esses daqui são íons, tanto positivo quanto negativo. Se ele for positivo é cátion, se for negativo é ânion. A junção de um cátion e um ânion, você tem ligação iônica. É isso aí, pessoal. Para não ficar muito longa a aula, deixa dúvida aí nos comentários. Estarei aí para responder as dúvidas. E quando você enxergar esses sinaizinhos aqui, você já sabe que agora é um componente que faz parte das entidades químicas, que é chamado de íon. São 3 entidades: as moléculas, os átomos e os íons. Obrigado e até mais.